Olá, tudo bem com você que está assistindo esse nosso mini curso? Vamos começar pedindo a Deus a sua bênção e que o Espírito Santo nos guie de forma a nos ajudar a compreender cada vez mais a Sagrada Escritura. A Sociedade no Tempo de Jesus, este é o nome do nosso mini curso e vamos ver como tudo isso funcionava, a sociedade na época de Jesus. Algumas informações muito importantes antes de nós começarmos. Nós iremos trabalhar com diversas fontes, vários livros, mas a principal delas é a Sagrada Escritura. Vamos juntos tentar compreender como tudo isso funcionava? Nós vamos descobrir que a vida de Jesus não foi lá muito diferente da nossa. Ele tinha sofrimentos, tinha alegrias e muitas dificuldades. Ele queria mudar as coisas que andavam erradas, coisas que eram contra o projeto do reino de Deus, o seu Pai, e por isso o assassinaram em uma cruz. Neste mini curso, iremos entender como vivia o povo no tempo de Jesus, porque havia muitos pobres e enfermos, como era a religião naquele tempo e muitas outras coisas. Bem, vamos começar então? Esta é a Palestina. É a terra onde nasce Jesus Cristo. É a mesma terra onde viveram Abraão, Isaac, Jacó, Davi, entre tantos outros profetas de Deus. Esta terra, ela tem vários nomes. Você sabe quais são os nomes que ela é chamada? Terra de Canaã, Terra de Israel, Terra Prometida, Terra Santa, Palestina. Palestina, ou Terra Prometida, era bem pequena e ela é assim até hoje. Veja no mapa, ela é um pouquinho maior que o estado de Sergipe, nosso menor estado. A Palestina ela mede cerca de 220 quilômetros. Assim, quando Maria e José foram de Nazaré a Belém, andaram 130 quilômetros. Para a época, era bem longinho, perigoso, muito complicado andar tudo isso. Ela é cortada pelo Rio Jordão, banhada pelo Mediterrâneo e delimitada pelo deserto da Arábia. Está situada na zona que chamamos de Médio Oriente, na margem do mar Mediterrâneo, entre o Líbano, a Síria, a Jordânia e o Egito, que fica lá no sul. Vejamos agora os mapas que mostram o império e domínio de cada época da história da Terra Prometida. A Palestina ela fica no meio das grandes potências, e cada uma, por sua vez, vem vencendo a outra em muitas guerras com muito sofrimento para o povo de Deus, que quer só um lugar para morar e viver em paz. O primeiro foi o Egito, que eles estavam em escravidão do faraó. O segundo, a Síria, pôs fim no reino do norte e do sul. A terceira foi a Babilônia, que levou o povo judeu para o exílio, onde sofreram muito. O quarto, a Pérsia. O Ciro, o imperador, dá liberdade para todos. Com isso, o povo judeu chegou a acreditar que Ciro era o Messias enviado por Deus. O quinto é a Grécia, impõe sua cultura grega e os seus deuses. O sexto é a Roma, que venceu a Grécia e dominava no tempo de Jesus. Este foi o maior império da história e, sem dúvidas, o mais violento com todos os seus dominados. Na época, a Palestina era um corredor obrigatório por onde passavam as grandes vias de transporte entre o Oriente e o Ocidente. Império Egípcio, este, marcado em verde, ele foi de 1550 a 1069 a.C. Este é o Império Assírio, a Síria, por volta de 721 a.C., em verde. E depois, 650 a.C., é o risco em vermelho. Este é o Império Babilônico. 600 a 587 a.C., leva a casta mais rica para a Babilônia. Os miseráveis ficaram na terra. Império Persa, 537 a 440 a.C. Em 538 a.C., os judeus foram enviados de volta, mas nem todos quiseram retornar para a Terra Prometida. Império Romano, 332 a 142 a.C. Nesses anos era muito extenso em território. Isso tudo era o Império Romano. 67
a 395 depois de Cristo. Neste momento houve uma diminuição territorial de domínio. Quantas potências a Terra Santa, por quase 2000 anos, onde Jesus Cristo nasceu, foi dominada? O primeiro foi o egípcio, segundo a Síria, terceiro a Babilônia, quarto a Pérsia, quinto a Grécia, sexto o romano. Então foram 6 grandes impérios que dominaram todo esse tempo. Essas dominações todas envolveram muito o povo de Deus em guerras, e o povo tinha que sustentar e financiar esses grandes impérios, esses combates, ou eram enviados para a guerra contra a sua vontade. A Palestina, ela era dividida em 5 estados, sendo 3 os mais importantes. Ao norte, a Galiléia, chefiada por Herodes Antipas, cuja residência ficava em Tiberíades. Aqui há o Mar da Galiléia, ou Lago de Tiberíades. José, Maria e Jesus moravam numa pequena vila da Galiléia, chamada Nazaré. Pois é, Jesus era um galileu. No centro ficava o estado da Samaria, e seus moradores eram chamados de samaritanos. A capital era a cidade de Samaria. Porém, a cidade mais importante era Cesareia Marítima, onde residia Pilatos com seus 3.000 soldados. Foi em Samaria que Jesus conversou com a mulher samaritana no poço de Jacó. No sul ficava o estado da Judéia. Sua capital era Jerusalém e era também a cidade mais importante. Bem próximo estava a vila onde Jesus nasceu, Belém. Foi em Jerusalém também que Jesus é condenado à morte e crucificado aos 33 anos de idade. Na Palestina, terra de Jesus, predominava a agricultura. No norte, lá na Galiléia, onde Jesus morava e passou a maior parte de sua vida, produzia-se azeitonas, cevada, uvas, figo, tâmaras, entre outras frutas, mais legumes e muito trigo. A Galiléia, ela é uma terra plana e muito fértil. A maioria desta terra boa pertencia a Herodes e sua família, e isso era motivo de muitas revoltas do povo judeu. E a promessa do ano da graça que Jesus faz em Lucas 4,18, uma das questões que Jesus fala é sobre estas terras. No Mar da Galiléia, bem no centro do mapa, também conhecido como Lago de Tiberíades, a pesca era algo comum. Haviam associações de pescadores e de barcos para a pesca. Aqui Jesus convida alguns de seus apóstolos. Pedro, André, fazia parte dessas associações e foram convidados por Jesus neste lago. Na Judéia, terras pouco férteis, região muito montanhosa, criava-se gado, camelos, ovelhas e cabras. Nos ensinamentos, Jesus usou muito a ovelha como exemplo. Na parábola do bom pastor, a ovelha perdida, por exemplo. Jesus utilizava a realidade e a vida dessa gente simples para ensinar tudo sobre o reino de Deus e como ele deve ser. Jesus foi mesmo o cordeiro imolado para redimir nossos pecados. Nas cidades, como nas aldeias, havia muito trabalho de artesanato, como por exemplo, jarros, perfumes, pratos, tecidos, roupas, couro e até artigos de luxo. Tudo era feito manualmente. No período das colheitas, eram empregados muitos camponeses, espremer as uvas, azeitonas, como nos celeiros. Para o trabalho, na terra havia o arado, o martelo, o machado. Além disso, existiam pequenas indústrias de fundo de quintal, como forjas de ferro. Os homens que trabalhavam por conta própria eram chamados de artesãos. Havia também trabalhadores da construção civil para as obras públicas, como a restauração do Templo de Jerusalém. Nessas grandes construções trabalhavam carpinteiros, artífices em ouro, prata e bronze e também jardineiros. Nas aldeias, trocava-se um produto por outro para evitar os altíssimos impostos cobrados pelo Império Romano. Nas cidades existiam feiras livres, vendinhas, mascates, pequenos lojistas. Já nas grandes cidades, na Galiléia, por exemplo, desenvolvia-se um certo comércio internacional.
Devido a isso, era usado vários sistemas de moeda, muitas moedas. A moeda da Palestina era o siclo, servia para pagar o dízimo, o imposto religioso. A moeda romana era o denaro, que literalmente significa dinheiro. Era para pagar os impostos a Roma. Havia ainda a dracma, moeda da Grécia, que era a dominação anterior ao Império Romano. E a moeda da Fenícia, chamada mina. Essas duas últimas eram usadas no comércio com os estrangeiros. O denaro, moeda de Roma, poder dominante na época, tinha muito valor. Valia, por exemplo, um dia de trabalho e trazia a imagem de César ou do imperador. Por isso, os judeus, fiéis à lei, não podiam usar essa moeda. Foi uma dessas moedas que os discípulos dos fariseus traziam no bolso quando perguntaram a Jesus se devia ou não pagar o imposto a César. Os transportes de mercadorias. No deserto eram utilizados os camelos. Nas montanhas utilizavam-se os jumentos. Lembra que Jesus entra um jumentinho em Jerusalém? No Mar da Galileia usavam-se barcos a remo. Essa região é muito montanhosa. As estradas eram ruins e pouco seguras. Apesar disso, havia lá um comércio muito intenso. Evitava-se viajar sozinho. As caravanas ofereciam um pouco mais de segurança contra as agressões de bandidos de toda a espécie. Os dois ladrões que são crucificados com Cristo provavelmente eram um desses bandidos. Quando Maria e José perderam Jesus, estavam numa dessas caravanas. Um dos grandes centros comerciais era Tiberíades, na Galileia, perto lá de Nazaré. Havia ali o palácio de Herodes Antipas. Ele construiu essa cidade e, para agradar o imperador de Roma, Tibério, deu-lhe o nome de Tiberíades. Os dois círculos e o risco em azul é o caminho provável que José e Maria fizeram até a cidade de Belém para fazer o recenseamento. Era uma região de estradas e rotas de caravanas comerciais, centro de consumo e artesanato de luxo. A cidade que concentrava o maior centro comercial, com certeza era Jerusalém. Esta imagem é atual de uma parte da cidade. Vejamos aqui a cidade antiga. Era uma cidade com mais ou menos 30 mil habitantes e mal situada. Estava numa região muito árida, sem vias de comunicação e 800 metros acima do nível do mar. Faltava água, matéria-prima, mas era o centro mais importante para a formação religiosa dos judeus. A cidade nova, com mais ou menos 700 mil habitantes, sem contar os habitantes da cidade velha. Como é uma região de muitos conflitos, a cidade cresce muito devagar. Hoje, um dos aspectos mais desenvolvidos é o turismo. Diariamente se encontram visitantes de todas as partes do mundo. Portanto, há um grande comércio para satisfazer esses turistas. Qual foi a parte que você mais gostou? Viu como é importante conhecermos melhor os tempos de Jesus? E o que há de parecido à nossa terra, os nossos costumes, nossa gente, nossa cidade, nossos bairros com a época de Jesus Cristo? No próximo encontro, o que nós iremos ver? A raiz da pobreza. Terminamos aqui. O Pai da Misericórdia nos abençoe. Amém.